Povo de Deus, saudações em Cristo, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Quem vos fala, evangelista Kleber Renato. Nós estamos aí nesse grande projeto, a Exprechev, que é a escola de pregadores com a chama evangelística. Desde já eu quero fazer aqui as minhas considerações, agradecer juntamente com o pastor missionário Alan Patrick, a missionária Aida de Jesus, que está conosco nesse ano de 2019, nesse grande projeto de disseminar aqui algumas informações, orientações bíblicas sobre evangelismo. Eu sei que a questão evangelística, ela tem várias temáticas, e hoje eu gostaria de propor aqui, com muita objetividade, falar um pouquinho sobre o chamado. Pela graça de Deus, nós temos 17 anos de experiência na área de missões urbanas, evangelismos, e nós vamos estar compartilhando algumas informações para você que tem essa chama de anunciar, proclamar, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu fico extremamente contente em poder fazer parte desse trabalho. E eu louvo a Deus e eu tenho a certeza e a convicção que através dos ensinamentos bíblicos que o Senhor Jesus deixou com sua vida, realmente vai nos enriquecer durante esses momentos onde nós vamos estar juntos, compartilhando a palavra de Deus. Então eu estou aqui juntamente com você, para aprendermos juntos acerca da palavra de Deus. Eu quero tomar por base nessa temática de evangelismo. Nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre a chamada, especificamente, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Nós vamos estar lendo o versículo de número 21, 22 e até o 24. Amém? Nós vamos estar reforçando algumas passagens bíblicas para a aplicação desse conteúdo que é tão importante acerca da chamada cristã. Mateus capítulo 4, vamos ler a partir do versículo de número 19. E disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Quero destacar essa frase, esse verbo, chamar. E chamou-os. E ele, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho. Primeiro, ensino. Segundo, pregação. E curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos. Sinais, cura. Guarda aí no seu coração alguns aspectos que nós vamos aplicar dentro desse estudo bíblico sobre a chamada. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam, acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Olha só que interessante. A cultura judaica, na época, segundo a tradição, todo profeta que iniciava o seu ministério, e assim lançava-se o chamado, os judeus rapidamente recebiam e colocavam à disposição para seguir aquele profeta. Era uma questão de tradição, uma questão cultural. E o interessante é que aqui, os primeiros discípulos, quando começaram a seguir o Senhor Jesus, eles nem sabiam que Jesus era o Messias. A prova bíblica está em Mateus capítulo de número 16, que a revelação veio ao apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro recebeu do Espírito Santo
e falou que Cristo era o Messias. Então, através dessa revelação, desse conhecimento, aí, no entanto, eles perceberam que Jesus era o Messias. Então, fazia parte da tradição. Os discípulos consideravam Jesus, no início da sua chamada, como um profeta. Mateus capítulo 16, versículo de número 13 adiante, está escrito sobre a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus perguntando aos seus discípulos. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha só a revelação vinda da parte do Espírito Santo sobre a vida de Pedro, e só assim eles reconhecem a questão da messiandade do Senhor Jesus. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A revelação bíblica da formação da igreja e o reconhecimento, a revelação através do Espírito Santo dada a Pedro sobre a questão messiânica do Senhor Jesus. Então, quando nós lemos Mateus capítulo de número 4, sobre a chamada dos primeiros discípulos, que significa seguidores de Jesus Cristo, de fato, foi uma questão cultural, pois eles tinham Jesus no início do seu ministério como profeta. Então, somente após a revelação do Espírito Santo sobre Pedro, que o Senhor Jesus é reconhecido como Messias. Por que é importante nós entendermos esses aspectos? Porque nós estamos falando aqui sobre a chamada, sobre ser seguidores do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala em 1 João 2,6 que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. O Senhor Jesus, no seu ministério terreno, ele vai ensinar os seus discípulos acerca do Evangelho e ele vai deixar bem claro esta questão de que para ser seus discípulos devem seguir os seus passos, as suas orientações, né? O nosso modelo evangelístico, missionário, está no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus se fez servo. E ele veio para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Então, o chamado compreende algumas questões. Quando nós falamos chamado no aspecto da salvação, existe uma matéria teológica chamada soteriologia, soter, né, que traz restauração, cura, salvação. Ela vai tratar sobre os 4 pilares da salvação. Então, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Isso está num aspecto salvífico, relacionado à salvação. Mas no aspecto ministerial, a nossa chamada, a nossa responsabilidade. E quando nós adentramos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, que fala sobre a igreja, que no original eclésia, chamados para fora, do contexto desse mundo, né? E também chamados para fora para quê? Para anunciar o Evangelho. Então, a igreja possui algumas responsabilidades. Qual que é a nossa maior responsabilidade? Nós podemos resumir em 2 aspectos. A primeira responsabilidade é trazer a edificação do corpo, o crescimento do corpo, um amadurecimento espiritual, a comunhão, né? Nós vamos agregar para adorar a Deus todo o nosso coração.
Então, o primeiro aspecto é a adoração. É um agrupamento de pessoas. Nós temos o objetivo, que é adorar o único que é digno de ser adorado. Mas o outro aspecto está inserido dentro da nossa maior responsabilidade. Então, a nossa responsabilidade como igreja é proclamar, fazer discípulos, anunciar a palavra de Deus. Por isso eu frisei o versículo de número 23. Eu sei que essa live aí, ela vai ficar salva e depois vocês podem seguir o estudo completo. Então, no capítulo de número 23, vai dizer que após Jesus chamar os seus discípulos, eles deixando imediatamente, começaram a seguir a Jesus. Lembra o aspecto de seguidores de Jesus, discípulos. A palavra de Deus fala que Jesus percorreu a cidade e começou a ensinar, a pregar e a curar. Aqui está o evangelho na sua totalidade. O verdadeiro evangelho traz transformação, traz mudança de vida, mudança de caráter. Então, todas as vezes que nós proclamamos o evangelho tem um poder regenerador na vida do homem pecador extraordinário. Então, nós temos que entender que o chamado de Deus para a igreja está na sua responsabilidade de anunciar, pregar o evangelho a toda criatura. E devemos compreender que dentro desse aspecto, nós temos que ensinar, fazer discípulos, o discipulado, trazer um ensinamento bíblico, o conteúdo, o entendimento, é o culto racional, inteligível, uma palavra que vai dar sustentação. Então tudo isso faz parte do evangelho. Por isso que é importante os novos convertidos receber o discipulado. A pessoa aceita o Senhor Jesus, nós temos que fazer discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. Então tudo deve estar resumido na pessoa bendita do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo aqui discípulos de apóstolos, discípulos de pastores, não. É discípulos de Jesus, seguidores. Então, por isso, o ensinamento bíblico, ele é de fundamental importância. A proclamação, Jesus ensinava nas sinagogas e pregava, anunciava, declarava, verbalizava. Jesus anunciava a multidão. E aqui está o poder do evangelho, meus irmãos. Quando o evangelho é anunciado, há cura, há milagres. Eu quero ler um texto bíblico, aproveitando essa grande oportunidade que nós estamos comentando aqui sobre acerca da chamada. Eu quero ler aqui um texto bíblico. E eu convido a você, se você sentir no seu coração também, abra aí a sua Bíblia, faça algumas anotações. Se você quiser também no rodapé aí escrever acerca de algumas dúvidas, aí depois eu leio essa live e eu posso trazer aqui na próxima quinta-feira algumas coisas para trazer a revelação da palavra de Deus, tá bom? Lembrando de que nós estamos aqui juntos para aprender. Se você quiser deixar algum comentário ou algum subsídio, isso é muito importante, a participação, para que nós possamos nos fortalecer uns pelos outros, tá? Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, normalmente nós citamos, o versículo de número 15, disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo pregar o evangelho. Mas o texto conclusivo acerca do verdadeiro evangelho é esse, versículo de número 20. Tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor, e confirmando a palavra, confirmando o evangelho com os sinais que se seguiam. O verdadeiro evangelho tem que ter sinal de Deus, poder de Deus, revelação de Deus. Então Jesus ensinava, proclamava, Mateus capítulo 4, Jesus curava,
Então o evangelho que é anunciado somente com sabedoria humana é um evangelho falido, pois o próprio apóstolo Paulo vai dizer que as suas palavras não persistiam em palavras de sabedoria humana, muito pelo contrário, é poder de Deus. O evangelho é poder de transformação, ele tem que trazer cura, tem que ter sinais, tem que ter uma diferença. Hoje nós temos muitos ensinadores, poucos milagres. O que está faltando dentro de nós? Será que nós estamos anunciando um verdadeiro evangelho? Ou será que nós não estamos vivendo a palavra de Deus? Porque a partir do momento que eu me coloco à disposição para o ensinamento, para a proclamação, e vivo essa palavra, com certeza vai surtir um efeito extraordinário. A palavra de Deus é essa. Tenho 17 anos, já vi cura de câncer, já vi libertação. Às vezes saímos pela madrugada, deparamos, com vários andarilhos, drogados, prostituta, travesti, mas nós temos visto a transformação de Deus, nós temos visto o fruto permanecer. Então, nós devemos primeiro compreender o nosso chamado. O que me chama a atenção é que, por mais por uma questão de tradição da cultura judaica, que quando o profeta aparecia e anunciasse o chamado e a pessoa correspondia imediatamente a esse chamado, é que a palavra de Deus fala que eles deixaram tudo. Nós temos que deixar muita coisa, irmãos, para seguir Jesus. E essa principal coisa está dentro de nós, que é o nosso próprio eu. É aqui que entra a renúncia. É aqui que entra, a partir do momento que eu recebo a chamada de Deus para seguir os passos de Jesus. Quando eu correspondo a essa chamada, eu tenho que renunciar a muitas coisas para que o Evangelho de Deus floresça em minha vida e o nome de Deus seja glorificado. Você lembra lá de Mateus capítulo de número 5? Jesus, no sermão da Beatitudes, ele vai dizer também sobre alguns aspectos da chamada. Lembrando que chamada, fazer discípulos, seguidores de Cristo, estão tudo correlacionados. Então, se eu sou seguidor, se eu estou dentro dessas qualificações, então eu tenho que cumprir uma missão. E dentro dessa missão, o Senhor Jesus vai dizer em Mateus 5, versículo 13, 14, 15 e 16: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, se não tiver sabor, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Estou percebendo aí que está aí o meu grande amigo, irmão Sérgio. Que Deus abençoe, irmão Sérgio. Em nome de Jesus, um forte abraço. Esse projeto da Exprechev, vou abrir um parênteses aqui, tá? Todas as quintas nós vamos estar aqui com alguns estudos específicos voltados para evangelismo. Dentro dessa temática, existem várias áreas que nós vamos comentar. E hoje nós estamos comentando um pouquinho sobre a chamada, tá? A questão da evangelização, isso é muito importante. É algo que nós precisamos resgatar nos últimos dias. Hoje tem muito invencionismo, tá, irmãos? Hoje tem pessoas que falam que é estratégia, mas são invencionismo. Porque quando eu estou com uma vida plena no Senhor, basta eu ser cheio do Espírito Santo e anunciar, e as coisas vão acontecer. Certo? Nós vamos ver isso aqui, tá? Existe muita coisa que está adentrando no meio das igrejas. Existe até alguns com fatos bíblicos para tentar se corresponder àquela, entre parênteses, estratégia, mas na verdade o evangelho bíblico, o evangelismo bíblico está muito além do que nós imaginamos, tá? A amplitude, ela deve estar inserida na palavra de Deus, tá? Tudo que foge da palavra do Senhor, então está fora da direção de Deus. Isso é importante, tá bom? Nós estamos vendo muita coisa por aí e pouca conversão, porque o verdadeiro evangelho, quando é anunciado, muda história, muda cidades,
muda família, transforma vidas. Isso sim é poder de Deus. Isso é transformação. Isso é anunciar verdadeiramente o Evangelho. Agora, esses modismos que estão surgindo por aí, então vai um aconselhamento, né? Saia, voltemos à palavra, o verdadeiro Evangelho. O Evangelho tem que ter sinais e curas. O Evangelho tem que ter transformação. Jesus, a sua primeira pregação, ele diz: arrependei-vos. Certo? É só você seguir o texto. E você vai ver que após o batismo do Senhor Jesus, a sua primeira palavra pregada foi: arrependei-vos. Ok? Nós podemos até citar, né, a respeito do arrependimento. Ok? Mateus capítulo 4. Aí Jesus vai fazer a chamada dos seus discípulos e ele vai anunciar o Evangelho acerca do arrependimento, tá bom? Então isso aí é muito importante. O versículo de número 16 fala: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Versículo de número 17. Desde então, ao início do ministério de Jesus, começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Maravilha! Arrependimento tem que ter, né? Tem que ser anunciado. Então vamos voltar ao raciocínio. Mateus capítulo 5, as qualificações. Jesus vai falar: vós sois o sal, vós sois a luz. Aí o versículo de número 16, ele vai concluir dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Tem que ter fruto, irmãos. Esse fruto tem que ser produzido. Jesus falou: para que os homens vejam. Os homens vão olhar você. O nosso maior testemunho é a nossa conduta, é aquilo que nós somos. A nossa maior pregação está diante das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos. Porque o que adianta nós pregarmos se nós não vivermos? Então não tem como. A autoridade espiritual está diante daqueles que verdadeiramente vivem e aplicam a palavra de Deus em sua vida. Aí nós vamos ter autoridade para anunciar o Evangelho. Amém? Qualificações: ser sal, ser luz. Isso é muito importante, certo? Vou passar um pouquinho para frente, irmãos, porque nós estamos falando acerca do chamado. Nós sabemos que existem vários aspectos, né? Quando eu disse sobre a questão da salvação, quando Jesus fala, né? Muitos serão chamados, poucos são escolhidos. É uma questão, né, relacionada à salvação. Soteriologia. Isso nós aprendemos, os pilares da salvação, a justificação, né, que vem pela graça, é o dom de Deus, o dom gratuito do Senhor, a vida eterna diante daqueles que creem. Então nós somos justificados. A palavra de Deus fala: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem justifica. Então nós somos justificados através de Jesus Cristo. Aí vem a regeneração, né, que é o primeiro aspecto, que é o novo nascimento. A pessoa creu no Evangelho, recebeu a transformação, então ela passa pelo novo nascimento. Aquele contexto que Jesus e Nicodemos, Jesus é claro, né, a respeito disso. Aí nós temos o aspecto, certo, da santificação, que é um processo contínuo de caminhada, de crescimento, de amadurecimento espiritual, certo? Mas nós estamos falando aqui acerca da chamada de ser servos, seguidores, ser discípulos, a chamada da igreja, a evangelização. E o interessante que eu até aproveito para compartilhar aqui a respeito do Evangelho. A palavra, o termo Evangelho, ele significa boas novas, tá?
O salmista, se você quiser me acompanhar aí, nós vamos abrir no livro de Salmo, livro poético, né? Por isso que nós falamos números, Salmo de Números, verso, que é uma expressão poética, de adoração, de oração, clamor, onde as pessoas, né, se derramavam em Jesus Cristo. Então, o Salmo de número 68, versículo 11, está escrito assim: o Senhor deu a palavra. Olha só o prenúncio profético sobre a igreja. Na versão corrigida, vai estar escrito: nós temos o costume de usar a versão corrigida, tá, irmãos? Mas é claro que nós podemos usar a versão contemporânea, e eu quero até falar aspecto de versões aqui. A linguagem contemporânea é muito bom para os dias atuais. Normalmente, dentro do evangelismo, nós usamos, né, uma Bíblia com a linguagem dos dias atuais, uma linguagem contemporânea. Agora, para o estudo bíblico, é aconselhável, principalmente os teólogos sabem muito bem disso, que a versão corrigida ela é mais próxima do original. É uma versão, né, para quem está iniciando, dando seus primeiros passos, as pessoas têm alguma dificuldade, então é aconselhável quem está fazendo discipulado usar a versão na linguagem de hoje, ou senão a linguagem viva, que é uma linguagem contemporânea, uma maior compreensão. Mas a partir do momento que você vai se aprofundando e você vai tendo conhecimento de algumas versões, então aquela que está mais próximo ao original, ela tem uma facilitação de dar um entendimento na hermenêutica, né, na interpretação bíblica e na exegese, quando você aplica a interpretação de uma forma mais coerente. Então isso é muito importante, ok? Então na versão corrigida está escrito assim: o Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. O evangelho significa boas novas. A igreja é o grande exército de Deus. Voltando lá para Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você faz parte desse exército. Jesus nos comissionou para sermos soldados. Você vai ver essa tipologia, o apóstolo Paulo usa para falar acerca do soldado. Então nós estamos, logicamente, uma grande batalha espiritual, mas o nosso general é Cristo e nós entramos nessa guerra para vencer. Então nós temos que ter foco e prioridade. O nosso foco e prioridade é anunciar as boas novas. Essa responsabilidade. O assunto mais empolgante da palavra de Deus é evangelismo e missões, que resume-se na obra do Calvário, da redenção da humanidade. E nós estamos aqui para cumprir a nossa missão que o Senhor Jesus nos comissionou, a grande comissão. Oswald Smith, eu gosto muito de ler alguns livros, e eu aconselho aqui, porque os livros de Oswald Smith, irmãos, livros de Leonard Ravenhill, são verdadeiras pregações escritas, inspiradas por Deus. E Oswald Smith tem um livro muito bom chamado, né, O Homem que Deus Usa. Então aconselho aí, você pode baixar em PDF. Já adianto, para você que quer participar dos ensinos da Exprechev, nós temos um grupo específico onde nós compartilhamos alguns e-books para que você possa ler, e-books de qualidades, que são livros digitais em PDF. Então você que tem o seu smartphone, você que tem, né, o seu tablet, você que tem, né, seu leitor digital, você pode fazer o uso desse dispositivo. Então vai um aconselhamento aí. Leia esse livro de Oswald Smith. O Oswald Smith ele vai dizer: se você não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo, ou você está em declínio espiritual. Porque o único que opõe a obra do Calvário da redenção é Satanás. E quem está no centro da vontade de Deus reconhece que o assunto mais empolgante, mais emergente da igreja é evangelismo e missões.
Então o Senhor hoje te chama, há um chamado de Deus. E o Senhor, quando chama Deus, Ele capacita, a capacitação vem do Senhor. Tá bom? Então, voltando, termo evangelho, boas novas. Esse termo evangelho, ele é muito mais antigo do que o ministério do Senhor Jesus. Quando os reis na antiguidade saíram para a guerra, era normal eles enviar um mensageiro para saber como que estava a situação, se o exército estava ganhando, se estava perdendo. E esse mensageiro arriscava a sua própria vida para trazer o relatório ao rei, ao monarca, trazer ali a situação em que seus soldados estavam em frente à batalha. E todas as vezes que aquele mensageiro retornava trazendo as boas novas, aí que o termo significa boas novas, ó. O mensageiro vinha trazendo as boas novas para o rei. Ele recebia um presente, um donativo pelo seu esforço. E esse presente chamava boas novas. Ele recebia e chamava evangelho, que passou a ser significado boas novas. Olha só que legal. Nós temos um rei, o nosso Deus Pai, o Espírito Santo, que é o mensageiro, e Jesus que venceu a batalha. E o Espírito Santo hoje quer usar você para anunciar que essa batalha já foi ganha na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Daí então surge o termo evangelho. Que maravilha, irmãos. Temos essa confiança, essa certeza, essa convicção que Jesus já venceu por nós. E agora nós devemos cumprir e dar sequência a essa grande incumbência que é anunciar o evangelho a toda criatura, tá bom? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Já estou terminando, tá? Nós passamos alguns minutinhos aqui. Dentro da chamada, nós sabemos que a capacitação vem do Senhor. Depois você lá lê, tá? Mateus capítulo de número 10. E chamando os seus 12, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Toda chamada constitui de uma capacitação. Então essa capacitação vem de Deus, autoridade divina, para expulsar os espíritos imundos, para curar toda enfermidade e todo mal. Aí nós vemos aqui os 12 primeiros discípulos do Senhor Jesus. Após a chamada vem o envio. E Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo. Então, depois que Deus chama, Deus capacita, Deus envia. E depois que Deus envia, Deus respalda. Tá? Você é chamado de Deus, meu querido. Deixa o Senhor te usar nessa terra. Marcos capítulo 3, versículo de número 13. Jesus, depois de uma oração intensa, a palavra de Deus fala, e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Então nós temos a certeza que nós temos uma chamada especial diante de Deus. Existem algumas áreas da chamada de Deus? Existe. Efésios 4:11 fala que ele mesmo deu uns para profeta, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores. Existem chamadas específicas, mas nós estamos vendo aqui a chamada geral da igreja, que é anunciar o evangelho. Tá bom, irmãos? Então, no próximo vídeo, na próxima live, nós vamos falar sobre justamente isso, sobre corresponder à chamada, as qualificações e as chamadas específicas. E para concluir aqui, eu quero deixar também Atos, capítulo de número 13, quando o Espírito Santo vai manifestar sobre a igreja que estava em Antioquia, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, a igreja estava servindo em jejum, em oração, tá? Qualificações da igreja, a igreja deve estar em oração, comunhão, no repartir do pão, na proclamação. São projetos que não podem ser interrompidos. Nós estamos saindo
daquilo que foi determinado, porque a igreja tinha um propósito, e o propósito era expansão, proclamação, e hoje nós estamos inventando muitas coisas. Mas só que quando a igreja estava servindo, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. O Espírito Santo te chamou. Não enterra o teu talento. O apóstolo Paulo vai falar a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Não deixa as circunstâncias dessa vida apagar o seu chamado. Mas que o Espírito Santo hoje possa produzir dentro do seu coração algo especial e que possamos corresponder a esse chamado, tá bom? Então eu espero vocês quinta-feira que vem, às 20 horas. Nós vamos estar comentando sobre o chamado específico, né? Sobre questões ministeriais, que é os dons ministeriais que o Senhor deixou para a igreja. Nós vamos analisar um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos. Nós temos muitas temáticas que eu creio que vai ser maravilhoso. Vou contar aqui alguns, testemunhos, experiências na área do evangelismo estratégico, missões urbanas, missões, evangelismo noturno. Nós temos muitas experiências, muitos testemunhos aí para edificar, irmãos. Tá? Nós somos servos, não somos nada, a glória é do Senhor Jesus. E como eu disse, nós estamos aqui para aprender uns com os outros, tá bom? Forte abraço, meu irmão Sérgio Sá, forte abraço a todo o Espírito Santo. Espero aí você compartilhar, a Exprechef para que os irmãos possam estar juntos. Nós estamos juntos nessa nova formatação 2019 com a missionária Alan Patrick, tá? Missionária Alan Patrick, grande expressão missionária até os confins da terra. Tem uma grande expressão lá no Haiti, nos países circunvizinhos do Brasil, na América Latina, com objetivo até os confins da terra. Então a missionária Alan Patrick está conosco na Exprechef, a missionária Aida de Jesus também. Então eu creio que esse material é para trazer edificação, é para estarmos juntos no mesmo objetivo. E se você puder divulgar esse projeto, divulga em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aí lado a lado ao missionário Alan Patrick, ajudando, enviando oferta para esse projeto tão lindo, maravilhoso. E eu creio que as experiências que ele vai nos trazer aqui na Exprechef vai ser edificantes, marcantes e impactantes para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique com Deus.